Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, pesquisador da viagem no tempo e espiritualista. E hoje vamos à nossa segunda reunião com um bate-papo entre contactados e abduzidos, onde cada um vai colocar seus pareceres e depois nós vamos trocar ideias a respeito de alguns temas que nós vamos colocar aqui. Por gentileza, se apresente novamente, senhor Newton. Oi, João, boa noite, tudo bom? Boa noite, pessoal, está assistindo Boa essa live noite. e vai assistir, né? Boa noite a todos. Eu sou o Newton, né? Newton Bonifácio, aqui de São Paulo, Zona Leste, e eu sou contatado e abduzido, e a minha esposa também. E agora, né, uns tempos para cá, a minha filha também. Ótimo, a família. Senhora Kalinka, por favor, se apresente. Olá, eu sou Kalinka Raquel de Aquino, moro aqui na Zona Sul e atualmente presenciei há 2 dias, né? Eu sou contatada e presenciei algumas manifestações de luz aqui em casa e automaticamente passo por bastante projeções astrais, né? E estou aqui para dar o meu depoimento e também poder aprender com vocês. Ok. Senhora Cristiane, por favor, se apresente. Boa noite a todos, né? Boa Obrigada, seu João, mais uma noite. vez, né? Por estarmos aqui, né? Por estar aqui. Meu nome é Cristiane, eu moro na Zona Oeste de São Paulo e também sou contatada e fui abduzida e já faz algum tempo isso, na pandemia, né? E a gente está aqui para poder falar alguma coisinha, né? Eu falei, acho que na live um resumo do que aconteceu, né? E agradeço, seu João. Obrigada pela Ok. oportunidade. Senhora Adriana, por favor, se apresente. Bom, gente, boa noite, bom João, obrigado pelo convite, obrigado pela nossa irmã Ana, Rio de Janeiro, e semana aconteceu, quinta-feira, eu estava ligando às vezes para dormir com uma boa energia no meu susto, no último momento comigo, comum, mas minha sonda é de noite, então estamos aí para bater mais esse papo e escutar os nossos amigos também. Gratidão. Ok. Senhora Célia, por favor, se apresente. A Célia está com o telefone, está com o Peraí. mudo. Não, tá, Agora sim. boa noite, pessoal. Obrigada, Boa seu João, noite. por nos convidar para participar aqui da live. Eu estou aqui com o Carlos. Como eu falei da outra vez, eu tenho algumas experiências, assim, nada comparado com a experiência que nossos amigos aqui já tiveram, né, e continuam tendo, mas eu gosto muito do tema, eu gosto muito de ler sobre ufologia, o Carlos também, e a gente agradece mais uma vez poder participar e compartilhar não, saber mais das experiências de vocês, né? Ok. Obrigada. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui a respeito de esferas de luz. Acho que muitos aqui, acho que todos já viram aqui esferas de luz, né? Eu li o livro da senhora Betty Andreasson, foi muito interessante, inclusive foi um presente da senhora Kalinka, e, e lá no livro eles falam, os extraterrestres podem com muita facilidade se transformar em esferas de luz e voltar novamente à condição original. Então, quando todos estão vendo esferas de luz, pode ser algum ET disfarçado. Porém, existe uma outra coisa. Espíritos também podem fazer a mesma coisa. Também pode se transformar em esferas e se apresentar às pessoas. Eu, inclusive, aqui em casa fui visitado por uma esfera e quando eu comentei com o médium, ele falou, olha, tanto pode ser extraterrestre como pode ser espíritos. Ambos fazem a mesma coisa. E aí nós temos a confirmação no livro da senhora Betty Andreassi. E durante a semana, alguém gostaria de comentar alguma coisa, sobre ou fato que ocorreu com os senhores e senhoras, ou algum fato de relevância que tiveram contato ou conhecimento?
Pode começar. A senhora Cristiane, por favor. Não, seu João, tá bom. Não, é só para comentar uma coisa que eu achei extraordinária essa semana. Sim. Eu sou reikiana, né? Sou reikiana e eu faço a autoaplicação do reiki. E essa semana eu estou fazendo um check-up, né? Então eu coloquei aquele holter, né? 24 horas. Hum, E eu fui fazer autoaplicação, né? De manhã, dormi com aquilo, fazer autoaplicação de manhã. E o aparelho, ele estava funcionando normal, cada 20 minutos ele marcava a frequência, né? E aí eu sentada na cama comecei a fazer e aquilo, ele parecia que ia fazer o sinal, aí ele diminuía, não concluía. Por três, é, quatro vezes ele tentou, no período, né? Passou 20 minutos, ele tentou de novo, também não inflou, né? Porque ele infla o braço, né? Por três, quatro vezes foi isso. Eu falei, nossa, só faltava ter quebrado essa máquina, agora estou frita, né? Só faltava ter quebrado isso, né? Aí eu levantei da cama, fui tomar meu banho. A hora que eu estava voltando para o meu quarto, ele começou a inflar. Aí eu tenho que parar, né? Eu falei, mas que estranho, né? Aí me veio na cabeça, eu falei, será que é energia do reiki? Porque a gente pede energia, né? sim. E me caiu e tudo. E aí eu fui ler a respeito. Então, diz que pessoas que têm marca-passo não podem, ficam meio que parece que não podem ter aplicação do reiki, pessoas que têm marca-passo, porque ele interfere em aparelho eletroeletrônico, a energia do reiki. Eu nunca duvidei da energia do reiki, né? Eu sempre Certo. tive provas, inclusive, mas nunca em aparelho eletroeletrônico, nunca, nunca. A primeira vez que isso aconteceu, eu achei incrível isso, porque o aparelho voltou a funcionar depois do término da aplicação. Então, a Interessante. coisa é uma energia violenta mesmo, né? Que tem, É, essa, eu não tinha como que conhecimento chama? disso, não. Não Eu tinha achei esse incrível. conhecimento. Exato, eu achei isso incrível também, a energia que tem o reiki, né? A energia universal do reiki. Então, era isso que eu queria comentar essa semana. Ok, eu gostaria então de aproveitar essa deixa e fazer um pequeno comentário. Acho que não vai ter nada a ver com extraterrestres, nada com nada, mas foi algo realmente muito estranho, né? Estava atendendo um cliente, aí fui lá pelo meio-dia, 5 para meio-dia, fui tomar um lanche, fui lá pegar um Big Mac, né? Tomei o meu lanche. Quando eu entrei no carro, sentei no carro, tudo começou a girar, tudo. Eu sentei, estabilizei, vi o que estava acontecendo. De repente, o meu carro distorceu totalmente. Ele se distorceu e ia entrar no carro do lado. Eu tentei segurar o volante e fui pegar o freio de mão. O Nossa, carro estava parado, não tinha nem ligado o carro. É só uma meu curiosidade. Deus, Aí depois eu fiquei que sentado, louco. tal, respirei, fiz um pouquinho, aí levantei novamente, fui até o Big Mac de novo, fui no toalete, voltei, e aí eu vi que eu estava bem, aí liguei para minha filha, avisei o cliente que eu não ia voltar lá e fui para casa. Uma curiosidade, eu não sei se alguém já teve esse tipo de fenômeno, simplesmente o carro começou a se deformar, começou a afundar e queria entrar no carro do lado. Deve ter sido Nossa, algum que problema estranho. apenas de labirintite, labirintose, alguma coisa assim. Eu já tenho Sim. labirintose, mas nunca foi alguma coisa assim, só dá tontura, nunca deformou o ambiente. Puxa, nossa, que estranho, né? Eu já ouvi casos de pessoas que são abduzidas no volante do carro. Eu já ouvi casos disso, pessoas Ah, abduzidas com carro em movimento, inclusive. é, a doutora, lá na Casa do Consolador, a doutora, como é que é o nome dela? Não me recordo agora dela, ela Doutora comentou, Mônica? a doutora A Mônica de Mônica, Medeiros, Mônica de... ela comentou que no restaurante, numa estrada, eles pegaram 2 pessoas e 2 carros. Fizeram o que tinha que fazer e devolveram os dois nos carros errados. ah, Então, Eita! quando o pessoal foi começar a dirigir, eu falei, uai, cadê isso aqui? Isso aqui não é meu, estou no lugar errado. Aí os ETs perceberam e destrocaram os dois. Deve ser algum ET estagiário, Botaram. é, mas a Com ok. doutora Gilda, certeza. a doutora Gilda conta uma história assim, né, seu João? Que ela É, estava indo para um lugar para fazer uma vigília e eles estavam sem gasolina e eles conseguiram concluir o trajeto, que eram de horas, né? Portugal. Precisava abastecer o carro. Ela conta Portugal, eu isso, acho. né? É. Algum lugar que ela estava com o carro cheio, estava indo para algum lugar fazer vigília
e chegaram no local e falaram, nossa, como que a gente conseguiu? Inclusive erraram o caminho, não sabiam o Tá, caminho e chegaram no destino, né? Foi toda uma situação assim no carro também. legal. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Sim, seu João, quanto a essa distorção, tem um banheiro aqui que eu sento, aí eu fico olhando lá dentro e se distorce. Um vai para Hum. dentro, outro sai para fora, eu fico como se fosse 3D. E acontece às vezes quando eu estou olhando para algumas coisas. E essa questão de labirintite, né? Eu escuto barulho no ouvido, às vezes quando eles estão perto. Aí teve uma vez que eu escutei um barulho que nem um bater de asas de borboleta, e eu fui caindo assim, e eu consegui me segurar no meu ouvido me deu transtornada que eu fui caindo. Aí eu me segurei na geladeira e eu acho Tá, que é interferência deles, porque já aconteceu várias vezes comigo e o apito, né, o zumbido no ouvido. Eu tá. sentia tanto zumbido que parece que uma agulha de tricô trespassava o meu cérebro. E eu tinha que parar, eu ficava paralisada quando vinha, de tanto que era. Aquilo entrava assim, e aí tinha um buraco aqui na minha cabeça, tem dois buracos. Hum. Aí eu ficava parada, aí eu passava sinal, eles estavam próximos. Então, pode ser que tenha sofrido sim uma interferência e tenha dado alguma reflexo, pode acontecer. A gente fica Interessante. grogue, isso é totalmente normal. Fora o dia que eles apagam a gente, né? Eles apagam mesmo. É. Isso aconteceu comigo quando materializou dois seres de baixo para cima, eu consegui ver até chegar aqui. Hum. Aqui o macacão branco com uma golinha dourada, quando chegou aqui eu apaguei, eu não sei nem para onde eu fui. Eles não deixaram ver o rosto. Não, nesse dia não. Interessante. Eu só queria Mas eu aproveitar. só pode ter. Desculpa, eu só queria interromper um pouquinho, porque me lembrei de um detalhe muito Hum, importante. Eu queria fazer um agradecimento ao senhor Eduardo, do canal Segredos do Mundo. Eu, às vezes, faço algumas entrevistas lá e eu apresento sempre temas religiosos com ele. E também apresento alguns temas de ufologia. Porém, esse ano aqui ele me deu isso aqui, ó. É um troféu que pela graça. participação no canal Segredos do Mundo, em especial pela parte bíblica, né? Pelos temas bíblicos que eu tenho apresentado lá. Então, agradeço ao senhor Eduardo, Bom, bom. muito obrigado e fique com Deus. Desculpa, só agora. Por favor, pode continuar. Parabéns. Obrigado, Bacana. Parabéns. obrigado. Então, mais alguém queria fazer algum comentário? Sim. Então, o senhor falou, ela falou do ouvido. Eu ontem à noite, eu tenho lapso de tempo. Eu só sei que acho que foi ontem, ou antes de ontem. Tá vendo? Eu esqueço do Hum. tempo. Eu estava deitada aqui na cama, estava deitada na cama, e dentro do armário minha gata entrou e o quarto fica com uma luz acesa e a televisão. E dormi. Eu acordei com ela dentro do armário, com os olhos bem preto, dilatado. E geralmente, quando o gato faz isso, é porque ele está muito sedento de caça, né? Hum. Eu vi uma. Então, foi o que eu falei. Eu vi uma luz se abrir do armário. Aí eu só fiquei observando, e aquela luz foi, atravessou a parede, voltou, e na mesma hora, desde ontem, eu tô com a dor no ouvido e Hum, escuto barulho de panela de pressão no ouvido. Eu não tenho labirintite, Fernando. desculpa, eu não tenho labirintite. Aí hoje de manhã, eu estava ali no corredor entre o banheiro aqui no hall, eu vi umas bolinhas brilhando, mas assim, Uhum, é umas bolinhas mesmo, brilhando, mas de cor bem assim, um tom de verde com branco, Ah, bem alvo. E isso eu nunca. Essas bolas, né? Como o senhor poderia ter falado, pode ser bem espiritual mesmo. sim. E desde lá, o dia inteiro eu tô com essa dor de ouvido. Acho que foi ontem. Desculpa, eu esqueço um pouco das coisas. Acho que foi ontem isso, foi ontem. Então, assim, eu acordei hoje o dia inteiro, com dor de ouvido,
sai muita água do ouvido. Então fica isso. Aí deitei na cama e apaguei, agora à tarde. Mas o que eu acho curioso é que eu nunca tinha visto tanta luz assim. E o Ah, gato correr, e a minha gata correr dentro do armário, aquela luz andando para lá e para cá, e tipo, né? Curioso. isso é Pode interessante ser porque espiritual. a gata também viu a luz, né? Porque estava Foi, querendo foi. pegar a luz, né? Sim, inclusive o olho dilatado, aí que eu fiquei meio assim, né? Então, achei curioso. Não é curioso, né? Eu acredito que estamos numa semana com bastante mudanças aí, então pode ter sido isso. Estamos sim. Mas é importante esses pontos aí para mim. Ok, ok, seu Newton, Oi, alguma, João. alguma coisa nova? Interessante. Interessante, ô, João, sobre isso daí, e que me lembrou uma experiência, eu tive uma abdução, eu tive de madrugada, uma Hum, esfera entrou dentro do meu quarto, uma esfera, tipo do tamanho de uma Assim, bola de beisebol, estralando energia. Ela entrou lentamente dentro do meu quarto. Quando ela se apagou, do lado, do lado direito apareceu um Grey. Tanto eu conto isso nos meus relatos nas lives, eu sempre conto isso daí. Quando essa luz se apagou, apareceu um Grey nesse momento. E se eu não me engano, foi de uma abdução. Eu fui levado, se eu não me engano, para o planeta Júpiter. Se eu não me engano, para o planeta Júpiter. É interessante isso daí. É tipo como fosse um meio de locomoção deles, alguma coisa assim. Mas sim, também é, várias vezes, Dri, pessoal, João, eu já vi eles abrir os portais fisicamente, sim, sim, fisicamente. Agora, ó, nessa sim. casa, essa casa não, essa casa é nova. Eu mudei agora faz pouco tempo. Tem um mês eu mudei para cá. Mas na minha antiga residência, apartamento, lá eu vi eles abrir portais ali fisicamente e atravessar Sim, esses portais. são lindos. legal. Milton, como são? Você pode falar um pouquinho de como é, Ó, por são como favor? fosse fendas, Aham, mas colorido. azul neon. Entendi. É como fosse azul neon forte, aquela luz azul neon, Entendi. azul. E faz um movimento de girar ou não? Não, não, não. É como fosse fenda mesmo, Dri. Fenda e abre. Ele é estático. Ah, Isso, tá. estático. E aquela luz pulsante, Tá, entendi. fosse uma luz azul neon, Entendi. cor neon mesmo, azul. Uhum. É porque tem vários tipos de portais. Tem sim. Tem luz Interessante, branca. Esse interessante. sempre é luz azul. Uma luz azul É, e tem aquele vórtice, azul isso, pulsante. que pulsa, entendi. Eu gostaria de fazer Entendi. uma pergunta Obrigada, nesse Milton, pela ponto. explicação. Quando abre esses portais, Hum, há alguma névoa? Sim, sim, João. Sim, e tá no meu não, relato, eu no falo na meu caso, live. não. No meu caso, sim, quando eles abriram esse portal Sim. físico assim, físico mesmo. Uhum, Tanto eu conto nas lives, no meu relato, minha esposa foi no banheiro, ao retornar, ela deitou. uhum, Aí a porta estava entreaberta, assim, ó, uma coisa de 5 centímetros. Aí ela me acorda, fala, e tinha uma luz e vinha da sala. Quando eu vejo aquela luz assim na fresta, e ali eu consegui ver, e o portal entendi. foi aberto na sala, e eles começaram a Ah, Uhum, atravessar esse portal. E eu sim. não tive entendi. coragem, João. Eu sempre falo, eu não tive coragem de levantar nesse momento. Aí a porta, o que que aconteceu? A porta do quarto, lentamente já foi se abrindo. Lentamente. Quando abriu, uma névoa rasteira começou a entrar pelo quarto. E nessa já veio o primeiro Grey. Apareceu na porta do quarto. E os outros veio atravessando a parede. Entendi. Sabe por que que eu fiz É, esta pergunta da névoa? Porque eu estou fazendo uma boa pesquisa a respeito da viagem no tempo. Em quase todas as declarações, as descrições da viagem no tempo, tem uma névoa ou uma neblina. sim. É Sempre É como tem. uma fosse uma névoa. fumaça. É uma fumaça, é É isso uma mesmo. fumaça. É tipo uma fumaça. É, isso eu também já vi várias vezes, quando tem um lugar aqui na casa que eu vejo. Quando eu vou para um determinado lugar e pego um banheiro, eu sempre um dia do banheiro por ela embora. Forma. Bem, assim, nessa altura assim, do meu rosto, um foco assim, dessa névoa, Entendi. fumaça. Parece
parece seco. Essa É, quando entrou, João, ela ficava mais ou menos entre 10 centímetros a 15 centímetros do chão. Uma névoa Ah, rasteira. É uhum, igual a Adri comentou, parece gelo seco, fumaça de uhum. gelo seco. Isso. Eu compartilhei no grupo, Newton. Você lembra uma vez que eu te falei que eu vi a névoa no banheiro e eu acordei com um travesseiro todo Sim, ensanguentado? sim, sim. eu Eu vi a estava foto lá. deitada na cama, e aí eu vi assim, vindo pela porta, assim, aquilo ficou tudo esbranquiçado e eu não vi mais nada. Eu apaguei, no outro dia meu travesseiro acordou cheio de sangue. E é a Porque teve, mesma, e a mesma fumaça, névoa, como fosse gelo É, seco. é, é Igualzinho, que nem igualzinho. neblina, Isso. neblina, fumaça, é a mesma coisa. e teve Então, uma Vai ficando criança, tudo turvo. tem um teve uma pesquisador, criança que viajou no tempo, só um minutinho, se ela quiser, que viajou no tempo e ela deu um salto de 50 anos. Quando ela voltou depois de 50 anos, os pais moravam na mesma casa. E quando indagaram para ela, por que demorou tanto, falou, mas acabei de voltar por pegar as frutinhas, o que aconteceu? Não, quando eu vinha para cá tinha uma neblina. Só isso, foi o que ela comentou. O caso do Eldridge também tinha uma névoa verde, e foi aí que ele desapareceu, deu o salto de 40 anos. Senhora Cristiane, continue, por favor. não, tem um pesquisador chamado Ismael Sanches, não sei se vocês conhecem. Ele faz pesquisa e ele também tem um espaço lá que ele faz saídas do corpo, ele dá aula disso e tudo, tem até um canal. Ele fala que isso aí o nome são Chendras, que eles falam que até o Pazuello, não sei se você ouviu falar desse escritor também, que é do Peru, e eles tiveram um contato Lembra? com horário marcado e tudo, Pazuello, e eles falam que quando eles apareciam, eles abriam Chendras, que é um tipo portal com essa névoa, e saía de lá um ser, Tem, Entendi. né? Exatamente. Então, mas eles tem são... diferença, viu? Tem diferença de seres para seres. Uhum. Eu tenho uma experiência que aconteceu comigo. Um dia que eu estava conversando com o Paulo Iannuzzi, que é amigo também da Gilda, e abri um portal aqui em casa tridimensional. Só que esse portal foi aberto através do Merkabah. E eu vi o Merkabah. E antes de entrar no portal, eu vi o ser azul, era um ser azul, como se fosse de cristal, e tinha caído. É o que comigo quando eu for fazer missão de resgate. E ele abriu um portal tridimensional, estou toda arrepiada falando com vocês, tridimensional. Ele tem um vórtice e ele é todo colorido e você não vê assim. Só que quando eu olhei no portal, eu olhei no olho dele, eu vi o portal e eu vi a galáxias ao fundo. Então tem alguns portais tridimensionais, esses levam vocês para assim, eu não sei para onde eu fui se eu fui fazer uma missão. Agora, os primeiros minutos que aconteceram isso foi um negócio surreal. Eu fiquei apagada durante 40 minutos. E depois eu voltei escutando uma música de Krishna. Eu voltei tudo, não sabia onde eu estava, o que tinha acontecido. Eu só sei que eu vi um portal gigantesco, assim, do meu lado da minha, e eu falei, cara, eu vou apagar. E o meu corpo todo ficou com uma corrente elétrica, uma vibração. Eu chegava a ficar assim tremendo. Sabe quando você está numa nave que você está indo, que começa a trepidar o seu corpo por causa da velocidade? Isso aconteceu, isso está anotado. Um dia eu estava sentada na escada e eu queria saber sobre o corpo K, as 9 almas egípcias, o Merkabah. Já tinha visto o Merkabah uma vez, eu tinha tido contato. Aí eu perguntei para o Iannuz, porque ele é um estudioso, e tal. Eu disse se ele podia me indicar alguns livros para mim estudar sobre isso. Falei com a doutora Gilda também, às vezes ela também colocou isso em reunião, e eu queria perguntar. Aí alguém disse, não, não tem livro sobre isso. Tem as 9 almas egípcias. Se você pesquisar, você vai encontrar algumas coisas mais assim, livros herméticos. E aí eu estava vendo no celular, o Iannuz me mandou uma mensagem. Aí eu escrevi tudo, fiz um monte de e aí, né, amor, eu li lá e aí tinha uma tampa. E aí depois eu comecei a ver os mercabás, o ser apareceu e eu escutei portal tridimensional. E aí eu apaguei. Negócio Entendi. surreal. Legal. Surreal, tá tudo anotado. Eu não posso pegar porque tá nesse celular aqui que eu tô falando com vocês. Ah, Mas eu mandei isso pra Nuse e tudo. E, cara, é assim, surreal. Você vê mesmo tudo corrido aqui. Tem um monte de portais aí que é aquilo mesmo.
E são cores, as cores todas misturadas, como se fosse um distorcido de cores, e aquilo girando. Só que eu não sei para onde eu fui, porque tem missão que eu vou e eu sou consciente, tem missão que eu não sou. Entendi. Eles não. Inclusive o Triângulo Eu das vejo só Bermudas, pedaços. desculpe, senhora, Sim, inclusive no tem Triângulo das Bermudas, todos os relatos que eu vejo, tem sempre uma neblina, uma névoa muito forte. O avião entra na névoa e aí sim, vem desaparece. uma neblina. Sim. Tá saindo agora essa semana pirâmides transparentes aí que alguém descobriu no Triângulo das Bermudas. Hum, No dia 20 de outubro de 2016, eu tive experiência eu fui levada para esse lugar e eu vi as pirâmides submersas e um ser aquático veio falar comigo, eu levei um susto danado, comecei a escutar umas baleias tá. lá no fundo do mar. E aí eles falaram para mim assim, ó, você vai receber uma energia dessas baleias porque você vai precisar. Era 20 de outubro, quando foi no dia 1 de novembro, eu passei mal, no dia 2 eu caí doente, quase morri. Mas eles falaram, não vai acontecer nada porque a gente vai te ajudar. Eles já tinham me avisado no dia 20. Eu não conhecia ser aquático, não sabia que era possível ter esses seres, e quem me falou foi um amigo e disse para procurar a Cássia Farias, porque ela falava desses seres. Eles são muito estranhos, são parecendo avatares, assim, tudo colorido, e as mãozinhas deles têm membros nas mãos. Era tipo uma criança. E nesse lugar que eu fui, tinha um monte de pirâmides. Você via debaixo da água, elas todas transparentes, como se fossem de cristal. Entendi, legal. É inter- É, é, só uma curiosidade a respeito desse meu evento que tive anteontem, né? Normalmente, quando eu vou nesse cliente e vou almoçar, eu nunca pego as minhas coisas, deixo tudo lá guardadinho num cantinho, porque não tem que ficar colocando no carro, tirando, né? Eu não consegui deixar as coisas lá. Alguma coisa na minha cabeça mandou pegar tudo, guardar tudo, levar no carro e trazer de volta depois. Acho que já estava, ou alguém já estava sabendo que eu ia passar mal. Fala, leva sim, tudo. Agora ainda preciso voltar no cliente sim. para terminar o trabalho, que eu parei na metade do trabalho. E mais alguém tem alguma coisa nesse respeito? Senhora Célia, senhora Kalinka? Kalinka? O senhor eu já comentei uma vez com o senhor sobre Sim. uma viagem no tempo em projeção astral, que foi muito curioso, que curioso não, palavra. Foi um momento que eu estava vivendo, eu não, o meu pai tinha morrido, acho que uns 2 anos mais ou menos, e eu estava dormindo e estava tendo contato com os venusianos. Eu lembro que eu acordei nessa casa, mas uns anos atrás e, e, e vi o meu pai. Eu curioso que antes de ver o meu pai, eu estava com um controle remoto, que eu achei curioso isso. Que eu fiz uma. Desculpa, eu esqueço das Fique à coisas. vontade. Não tem problema não. Fique à vontade. Consequência do Covid. Eu esqueço mesmo, não adianta. E isso está afetando minha vida profissional também. É, desculpa, não vai, eu Estava não sei. comentando sobre. Então, Pai, uma vez eu estava deitada na cama e eu dormi, fiz uma projeção, uma venusiana com uma nave, veio até mim, me puxou, e dentro dessa nave, ela olhou no meu olho e falou: E eu sei que você vai perguntar do seu pai, ele não está aqui. Tá. Aí eu estava tentando entender tudo isso, né? Aí eu lembro que eu voltei para casa, peguei o controle, voltei uns anos, em 2012, encontrei com ele e relatei o que ia acontecer com ele. Ele não acreditou. E eu só lembro depois que eu estava com o controle e fui para o futuro, nessa mesma casa na região que eu moro aqui, que eu vivo. E fui para o Tá. futuro em uhum. 3900 alguma coisa. Mas era um lugar ermo e deserto. E daí que eu já não lembro mais. Às vezes eu nem lembro como eu volto para o corpo, mas assim, isso não foi consciente, porque eu acordei logo em seguida. Mas Tá. o curioso foi que ela falou, né? Seu pai não está aqui. Aí ele explicou para mim que quando as pessoas desencarnam, eles fazem essas viagens em nave, resgatando essas Sim, almas aqui, sim, né?
eles me explicam tudo isso. Eu estou lembrando agora. Eles me explicam tudo isso e vão resgatando e levando. E o interessante foi o ponto de vista do meu pai. E Legal. assim, mexeu bastante comigo. E resumindo, quando eu sei que é uma projeção astral, eu durmo, e na hora que eu sei que eu estou voltando para o corpo, que eu vejo, eu acordo na mesma hora. E eu acho que a gente reencarna até em tempos, meu ponto de vista, a gente reencarna em diversos tempos. Dá para entender? Sim, sim. É isso aí, Para que temporais, tá. em Aham. linhas temporais que fala. Linhas temporais. É É só um isso aí, comentário. muito Só um forte comentário. para mim. Há uma colocação de espíritos que eles dizem o seguinte: um espírito pode encarnar em qualquer unidade de tempo, lá no passado, aqui no presente ou no futuro. Ele não precisa encarnar numa linha temporal contínua. Ele pode encarnar em qualquer tempo. Mas continua. Acho que a senhora Verdade. Dirana queria fazer algum comentário, né? Então, o que ela falou era correto. Em relação ao que ela falou do pai dela, tinha uma coisa que eu ia falar também, esqueci. Se eu Daqui a não pouquinho a anoto, eu senhora esqueço lembra, também. fala. Mas exatamente, mas eu fiz assim com a cabeça porque é exatamente o que ela está falando. A gente às vezes volta, não precisa máquina do tempo, não. A nossa própria consciência, ela tanto vai para o futuro quanto vai para o passado. Sim, me lembrei. Na pandemia, como eu trabalhei muito, ela estava falando dessas naves. Eu um dia estava numa nave pilotada por um ser egípcio e ela disse para mim: nós estamos resgatando consciência. Então, Kalinda, para mim Tá. foi isso que foi falado. Resgatando consciência. E nem sempre você vê nave, não. Você está viajando no espaço com eles, você não vê nada. Você só vê nuvem. Isso já aconteceu comigo 2 vezes, mas esse ser egípcio conhecido, ela estava dourada, assim, pilotando a nave, e ela virou e falou para mim, ó, nós estamos resgatando consciências. Então, eles vêm mesmo nessas naves resgatar pessoas para levar para outro lugar para ser tratado. Aham. Leva para onde a frequência está batendo ali, né? Mas você está Entendi. certíssimo, existe sim. É isso, Kalinda, você E está certo. e a senhora Célia, tem algum comentário? Sem Toda áudio. vez que eu conto, fica assim. Não, vocês estão falando sobre espiritualidade O, agora, o, o som eu está tive um... muito. Não estamos entendendo nada. Não Não, estamos peraí, entendendo. Tá ruim. estão ouvindo? Agora sim, agora eu ouvi direitinho. Então, falando sobre sonhos, né, essa semana parece que eu sonhei Desculpe, comigo. novamente o áudio não está funcionando novamente. Oi, Tá agora bugado. dá para ouvir? Agora Ah, sim. Dá? então, essa semana eu sonhei que tinha morrido. Foi um sonho muito estranho, porque assim, foi muito real. Eu tinha a sensação no sonho que eu tinha morrido mesmo. Eu falava com algumas pessoas e as pessoas não me viam. Sabe coisa de filme? Mas Tá. é uma sensação tão real que eu falei, meu Deus, eu morri de verdade. Aí eu começava a ver algumas pessoas me viam, outras não. Aí veio uma pessoa parecida com meu irmão, que faleceu já há algum tempo, e me abraçou, mas não era ele, era um pouco diferente. Mas assim, e foi assim, eu estava no mar, aí veio uma onda bem grande e pegou nosso barco. E na hora que a Tá. onda bateu, eu não senti essa onda, mas ficou tudo escuro. Ficou assim, uns segundos assim, escuro, aí eu já estava em outro lugar. Falando com essas pessoas, as pessoas não me viam. Eu achei estranho isso. Legal. Agora, eu queria Posso fazer. falar uma coisa? Claro, por Posso falar favor. uma coisa, Célia? Isso Olha, pode ser uma vida passada tua. a vida passada, será? Eu pensei até em Sim, outra, não, sei lá. É o que eu isso pode estava ser uma vida pensando aqui também. passada. É o que eu estava Isso pensando, Célia. acontece muito. Essas pessoas que têm sonho com ondas gigantes, às vezes são lembranças de vidas passadas, inclusive em Atlântida. Sim, eu tenho medo, nossa. Eu pensei até em Mas isso, uma coisa tão real, eu falei, meu Deus, como assim? sim, Eu tô morta do nada? Muito estranho, né? sim, Mas mas é interessante, pode ser. Ok. Agora um detalhe.
Os senhores e senhoras gostariam de fazer perguntas um para os outros? Se alguém quiser, fique à vontade. Aqui é um bate-papo, então bate-papo é trocar ideias. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para alguém? Eu quero perguntar uma coisa para Sim. Adriana e para o Newton. E para vocês, cada um de vocês. Quando vocês têm o contato, vocês sentem o contato, a abdução, vocês sentem a cabeça ficar anestesiada? Parece que você está querendo apagar na hora do contato, na hora da abdução. Seu Bom, Newton, vou responder para você. Pode responder, Newton. Eu estou aqui matutando para falar. Sim, Adri. Eu sinto isso daí também, eu consigo sentir. E de tanto ser abduzido, eu consigo trazer para vocês aqui, para o pessoal que está assistindo, vários detalhes do que eu vivi nas abduções. Tinha vezes que eu era abduzido, eu me via, a minha consciência, olha só, a minha consciência flutuando no teto da nave e eu observando o Grey mexendo no meu corpo. Eu conseguia ver ele mexendo no meu corpo, introduzindo um aparelho na narina, passando o aparelho no meu corpo, e a minha consciência de cima vendo tudo, observando tudo. Mas esses detalhes que você falou aí, eu já senti já. Eu já senti várias vezes já. Várias vezes. E também, o detalhe também eu tenho para vocês, geralmente as abduções, eu não sei o anestesia ou alguma coisa mental eles fazem, que é semelhante à endoscopia. Anestesia e endoscopia. Quem fez endoscopia sabe o que é, eu estou falando, sobre anestesia e endoscopia. Você fica meio grog. Eu lembro, eu estava bem grog mesmo, eu estava deitado, estava bem grog, aí eu tinha um Grey do meu lado e mais dois na frente. Isso foi físico, pessoal. Dois na frente da cama. Aí eu olhei, estava bem grog assim, eu olhei para minha esposa, a minha esposa também estava acordada. Aí eu olhei pro Grey, aí eu fiz assim, eu peguei o cobertor e fiz assim, tampei meu rosto. Aí quando eu abaixei, eles estavam de frente à cama, de frente à cama. E eles começaram a falar uma linguagem deles, a língua deles. Aí depois eu olhei para minha esposa e apaguei. Isso daí é como se fosse uma anestesia de endoscopia, que eu fiz endoscopia umas 2 vezes. E é semelhante à anestesia de endoscopia. O que eles fazem para tipo anestesiar ou sei lá o que eles fazem a gente nesse momento. Ok. Mais alguém quer Bom, comentar? depende do ser que está te contactando. Em 2008, 2009, eu tive a presença de dois reptilianos na beira da minha cama, eu acordei com eles. No outro dia, estava de tudo. Aí eu fiz a regressão para lembrar, e quando eu fiz a regressão, porque eu sentia agulhas, é, é, como se fossem mangueiras acopladas em mim, minha barriga enchendo de água. E quando eu fiz a regressão, eu saí de lá muito mal, com uma vontade de vomitar. Então, a energia, assim, é diferente. O Grey, quando eu falei com ele da minha cama, eu estava paralisada. Eles me escanearam, eu escutei o barulho do scanner, acordei, eles mexeram em mim. Eu estava deitada no chão, no chão. E no outro também eu lembro de tudo, não senti nada. Aí depois, o que acontece? Eu olho para baixo, um outro não, pequenininho. Aí ele era para tal, e eu pergunto, o que vocês querem? Vocês aparecem no meu quarto, vocês me mexem inteira, vocês aparecem no reiki, aparecem na meditação, aí eles falam, nós estamos aqui para te ajudar a curar as pessoas e o planeta. E depende muito do bem. Você pode me dizer, a garganta, eu quero por aqui. Eu me senti totalmente travada, e eu tive esse contato com ele. Esse ser vai comigo em algumas missões. E já tive outros seres também, o ser de Sirius, muito interessante. Depende da energia. Tem outros seres de energia mais densa, como os reptilianos. E os greys, para mim, foram neutros. Então, assim, depende. Agora, eu já me vi dentro de nave, mas eu nunca fui levada que nem o Newton, não.
Acontece assim, eu estou dormindo, eu acordo, aí eu apago de novo e vou para dentro. E eu vou sem, sei lá, sem ser forçado, entendeu? Eu nunca fui assim levada à força, não. Só o dia do negócio do nariz do sangue que foi meio estranho. Agora, no mais, eu vou com eles, entendeu? Já tive sonho. O negócio são os sonhos também, viu, gente? De naves, de muitas naves e tudo. E a Célia estava falando de sonho. Essa noite eu sonhei com pretos velhos. Sonhei com pretos velhos, eu vi várias Nossa Senhoras e hoje eu acordo e vejo Nossa Senhora de Fátima. Para mim, no começo, apareceram várias Nossa Senhora de Fátima, inclusive já estava do meu corpo, que era aquilo que eu acreditava no momento, a energia. Esses seres às vezes se transformam naquilo que você acredita. Se você acredita em Nossa Senhora, vai aparecer como Nossa Senhora. Se você acredita num guru hindu, você vai receber o guru hindu, mas a energia é a mesma. É uma coisa Exato, que se plasma da exato. maneira para. Isso mesmo, Dri. Exatamente. Ok. Mais alguém gostaria de fazer perguntas uns para os outros? Yo quería hacer una pregunta, disculpa el Sim, portuñol, ahí a la sim. gente que tuvo la suerte de estar contactado, eh, que vio estos seres o extraterrestres. Y justo viene mi pregunta es por lo que Adriana faló hace unos segundos atrás. ¿Alguien vio algún extraterrestre diferente a un Grey? Porque eu acho que es medio exquisito que justamente el extraterrestre que la gente ve tiene una cabeza, tiene dos pies, tiene dos brazos, algo similar al cuerpo humano. O sea, nunca aparece uno que tenga cuatro pernas, tres brazos. Es medio exquisito eso, ¿no? Pero en un momento Adriana fala algo que hallo que tiene sentido y acredito en eso, que ellos toman la imagen de lo que vos acredita. ¿Eh? Si vos crees en Uhum, Jesucristo, yo hallo que él va a aparecer como Jesucristo. ¿Eh? En este caso aparecen como Grey porque es la imagen popular, no sé dónde nació, isso. pero es algo como que todo el mundo acredita en eso, entonces el cara aparece como Grey. El día de mañana Uhum, cuando la gente fale, no, ahora tienen color vermelho, van a aparecer todo vermelho. En realidad, yo hallo que no tienen forma. Tal vez lo que estamos viendo ni siquiera es la forma real, ellos aparecen según nuestra conciencia. Hace poco é, escuchaba con Celia temas de chupacabra, lobisones, que hay é. muchas historias ricas, boas acá en el interior de Brasil. Mas, ¿qué aconteció con todo eso? Desaparecieron los lobisones, desaparecieron los chupacabra, ahora aparecen los Grey. Yo creo que debe ser toda la misma cosa y van tomando forma según a medida que vamos creciendo, nuestra cultura va Uhum, descubriendo cosas uhum, nuevas. Por eso me quedé con lo que Adriana faló. Pareciera que toman la forma en lo que vos acredita, y ahí es donde ellos uhum, aparecen. Era un comentario. uhum, uhum. Por favor, senhora Cristiane, pode responder. Áudio. Está sem áudio. Senhora Cristiane, está sem áudio. Isso, Desculpa, agora. o Carlos fez a pergunta para a Adriana, se ela quiser responder primeiro, depois eu falo na sequência. Tá Eu bom. acho que foi só um adendo, Cristiane. Eu acho que ele fez um adendo no que eu falei. Foi o que eu Isso, né? entendi. Que ele disse que ele Sim. ia. Mas ó, eu já vi vários seres de vários tipos, viu? Inclusive eu já vi felino, já vi cabeça de leão, corpo de gente. Teve um ser muito estranho com várias bolas coloridas, roxa, parecia até aquele Etevaldo lá do Castelo rá. Mas eu acho que ele fez um adendo e ele acha que sim, e essas energias se plasmam naquilo que você acredita. Mas é uma coisa só, porque no meu início foi assim, eu era muito ligada em Nossa Senhora e eu tive a presença dela 3 vezes no meu quarto. E até hoje eu sou devota de Nossa Senhora. Ah. É Então, uma curiosidade também, muitos extraterrestres, às vezes, em especial com relação a crianças, aparecem para que não as assustem de uma forma lúdica. A senhora Mônica de Medeiros, Sim. com 5 anos, foi abduzida e apareceu um Grey parecendo um fantasminha camarada. Como ela assistia aquele Sim. desenho, ela falou, opa, o fantasminha camarada está aí. Ela já gostava do Gasparzinho, então não teve medo, conversou com ele assim por diante. Exato. Então, há uma certa forma lúdica. Então, eu discordo um pouco, sabe por quê, gente? É assim, o ser aparece na minha frente, depois eu vou pesquisar
se existe esse ser, e aí ele existe. Eu não é que está na minha cabeça. Eu tive contato com um índio, até eu escutei hoje a live da Adriana, ela fala também que apareceu um índio, então era o Pena Branca, eu nunca tinha ouvido falar do Pena Branca. Eu pesquisei índio assim, desse jeito, com um formato de rosto angular, que ele tem um formato de rosto diferente, e eu nunca tinha visto. Apareceu um homem grisalho, também com roupa de gola, um macacão, um senhor grisalho, depois que eu fui ver que esse ser existe, é um ser chamado Acon, que teve aquele caso da Elizabeth Adler, se não me engano, da senhora Elizabeth, que teve um contato com ele, teve até um filho com ele, e eu vou pesquisar, e esse ser existe. Eu vi lá em Quixadá um ser alto, que eu nunca tinha visto, estava com uma roupa de monge branca, e outros seres, todos os seres pequenos, e não vi o rosto, eu vi aquela roupa de monge, e os pequenos tudo com roupa de monge menor, eles são pequenos. Aí depois eu fui ver esses dias, eles existem, é um ser grande, de mais de 2 metros, e o pequeno, que acho que é o tal Grey, e o Grey menor, eles usam roupa de monge, porque lá em Quixadá tem um santuário, e eles ficam lá, intraterrenos lá. Então, Entendi. depois vejo os seres, e aí eu vou pesquisar, eles existem. O Carran, eu não conhecia, eu nunca tinha visto o Carran, e eu vi ele dentro da nave, do meu lado, fui pesquisar, e um dia vi a foto, eu falei, gente, é ele que estava do meu lado. A única coisa diferente é que ele tinha um óculos de luz. Então, eu não sei até que ponto eles se plasmam, pode ser isso mesmo, na nossa consciência, para a gente não se assustar tanto, né? Mas eles existem nesse ponto que eles vão se apresentando na forma que realmente eles têm. Também existem seres plasmados em forma de luz e tudo, mas esses Sim. seres realmente eu não tinha visto em lugar nenhum, gente. Aí eu gostaria Nenhum. de complementar só o meu comentário anterior, né? Quando me referi à forma lúdica, normalmente isso ocorre com relação a crianças. Para uma criança pode se apavorar muito, então eles fazem isso. Sim. Agora, com relação a aparecer para outras pessoas, eles aparecem com o corpo deles. Há pessoas que veem um reptiliano, outros que veem um insetoide, e assim por diante. Isso aqui, a senhora Kalinka mesmo também já viu de algumas raças, e até o próprio reptiliano, então eles se apresentam como eles são. Só que às vezes, para dar um pouquinho, para não machucar muito a pessoa, às vezes eles podem mudar um pouquinho a forma para ser menos agressivo. Em especial os insetoides. Imagina o seguinte, né? Parece uma formiga grande de 6 metros de altura na frente da pessoa. Algumas pessoas podem ficar complicadas, tá? Ou então, louva a Deus. Mas muitos desses já aparecem, viu? Senhora Cristiana, pode falar. Eu vi ele do lado da minha cama, isso foi, né, um insetoide, né, um louva-a-Deus gigante, quase o tamanho do armário. Sim. Era quase o tamanho, só que eu vi no astral, porque ele me puxou para fora do corpo. Então, a gente ter essa experiência foi terrível, né, porque não foi que ele estava bonitinho, esse plasma bonito para eu não ter medo. Não, ele veio e ainda bem bravo. Né? Eu vejo eles fisicamente nas minhas abduções, os insectoides. Eles me abduzem junto com os Greys, mas eles nunca mexeram, assim, nunca tocaram na gente. Sempre é os Greys que tomam à frente dos procedimentos. Ok. Grey operário. Então, mas eu acho também que depende muito. Eu acho que depende muito da capacidade da pessoa de enxergar. Porque tem gente que enxerga o extrasensorial, outras não. E eu acho que tem pessoas que não estão preparadas para ver um reptiliano. Tanto que eu causei muita destruição em grupos de causuística, eu fui expulsa porque ninguém acreditava no que eu falava. Entendi. Inclusive, os conheci dizer que eu estava louca. Agora, lá, eles se plasmaram na beira da minha cama, eles estavam lá. Eles tinham mais ou menos 1,70 m, 1,75 m, eram homens jacarés, tinha aqui, o peito amarelo, o olho amarelo com aquela fenda preta. Eles estavam lá plasmados, eu vi. Eu só não toquei neles, mas eles estavam lá. E detalhe, João, hein? Em 2014, né, Dri? Lembra? Em 2014? A Dri sabe disso aí. Eu e a Dri já falava muito de reptilianos, de contato com eles. Em 2014, não era muito falado não, viu?
Não era muito falado. Hoje é muito falado. Hoje, Todo mundo nossa, tem hoje, contato com reptiliano. hoje é muito Comigo, falado. Em 2014, eu e a 2008. Adri em 2014, eu e a Adri já falava, já compartilhava a experiência de reptilianos. Tem. Comigo foi 2008, Newton. Mas Foi quando a gente se 2008. quando a gente se conheceu, Dri, Sim. em E a senhora Eu era 2014, a chamada gente de já faz tempo, maluca. né? A senhora Kalinka já faz tempo que ela é abordada, né? Sim, os venusianos já são mais parecidos com a gente. Eles são mais altos, mas são mais parecidos. Nós somos mais parecidos com eles. Mas eles são mais louros, têm os olhos claros. Mas do meu primeiro contato, que foram 3 seres, eu não vi o rosto. Eu só Uhum. via tipo de uma capa de 3 metros de altura. Uma capa, uma roupa toda preta, com transparente, eu via uns chakras coloridos, assim, desde aqui até Uhum. embaixo. E eles falavam, e eles me levaram para que esse foi meu primeiro contato. Quando eles me levaram para Vênus, eles me explicaram muita coisa, que a lembrança que eu tenho, eu me vi deitada numa maca, sendo levada num portal, e aí eu estava em casa. Eles falaram, agora você está em casa, tipo, você está em casa. E eu falava de Kardec, e falava, eu fico com Kardec, porque eu sempre fui espírita racionalista. E eles davam risada de mim, mas não no sentido maldoso. Aquela risada de que, poxa, que falta de conhecimento, né? Ela precisa conhecer mais coisa e rindo da minha cara. Mas, ao mesmo tempo, eles falavam para mim, me levaram para uma sala, que eu acredito que deveria ser a nave, pedindo para mim decifrar um código, os pergaminhos, e eram vários botões. São poucas lembranças que eu tenho. E eles falavam que no planeta que eu estava em Vênus, os portais que têm forma de hélice, na verdade, são portais de entrada e saída. Eles falavam isso. Uhum. Então, assim, por isso que eu achei que fosse uma abdução. Mas nós somos mais próximos do povo de Vênus, por isso. Eu acho muito mais parecidos. Tá. Então, só respondendo, então, o esposo da senhora Célia, um item ou outro, pode ser que a pessoa acabe plasmando alguma coisa que ela tenha em mente. Porém, a grande maioria dos casos, a quase totalidade dos casos, eles se apresentam da forma com que eles são, e às vezes, como a forma deles é um pouco diferente de nós, eles encaminham, eles mandam alguém na frente para fazer o primeiro contato. São os Greys, nós temos os Altos Brancos e assim por diante. Então, na maioria das vezes, são eles pessoalmente. Eu já vi na minha mente um senhor magro, alto, com uma bata branca que vinha desde o pescoço até embaixo. E tinha uma coisa aqui assim, que vinha aqui assim, e como se fosse aquele negócio de padre, que tem a bata e tem um negocinho nos ombros. Eles se apresentam como eles são. Às vezes eu vejo um senhor gordo, um senhor magro, uma senhora assim, eu vejo pessoas mesmo, né, como eles são. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nessa resposta a ele? Sim, sim, seu João. Esses seres também brancos, eles são bem brancos. Tem uns que têm o cabelo branco, usa roupa que nem a gente. Sim. O negócio é que a gente, por exemplo, cada pessoa tem a sua história e os seus contatos. Tem pessoas que têm vários contatos. Então, eu já tive vários contatos com vários seres que já vieram, inclusive, me ajudar quando eu estava sendo atacada. Eu estava um dia dormindo, tentando dormir, que eu passei 3 dias sem dormir, que eu estava sendo atacada por um cara de um grupo, e vieram 3 desses seres parecidos que ela estava falando. Com essa bata branca, era um casal e uma menina. Eles vieram se aproximando deles, e eles passaram por... E aí consegui, por exemplo, tirar aquelas energias ruins, e o índio que ela estava falando, meu sogro estava com problema no braço, eu fui mandar um reiki para ele, apareceu um índio, era um índio Hopi, e ele falou, eu vim te ajudar, ele está com problema no manguito do braço, e eu vou te ajudar. Eu usei meu marido como exemplo, e meu sogro teve um alívio, mas esse índio Hopi também me acompanhou
acompanha e de vez em quando ele se apresenta. Então, eu sou trabalhadora e às vezes alguns deles vêm para me ajudar e às vezes também para usar minha energia para poder fazer trabalhos no astro, ou seja, em outros metas também. Mas, como eu falei para vocês, eu às vezes não sou consciente em todos os lugares, mas teve um dia de sábado que eu estava dormindo, acordei e fiquei com o olho fechado, foi pedida a minha permissão por um ser, ele só tinha uma forma, ele era que nem um manequim preto, ele não tinha olho, não tinha nada, era só uma forma, aquela forma flutuava, vestia um vestido branco e disse, você pode me ajudar? Eu disse sim. Nós fomos para um local, lá na África, parecia aqueles lugares da tribo lá do Dogon, e aí ela usou a minha energia para limpar aquilo lá. Então, são casos e casos, são contatos e contatos. Cada pessoa é única, cada pessoa tem os seus contatos, tem pessoas que têm contatos com vários seres de vários lugares do planeta, da galáxia. Ok. Bom, então eu gostaria agora de entrar na nossa segunda parte da nossa palestra, como na vez anterior. Eu vou colocar 2 temas hoje para que cada pessoa fale a respeito de si mesmo, respeito a esse tema. Porém, se a pessoa não quiser declarar isto, que às vezes pode ser um pouco pessoal, alguma coisa, e não quer expor isso para os outros, comenta o fato simplesmente. Não exatamente com relação a ele ou a ela, mas comentando o fato, né? E o primeiro tema de hoje vai ser telecinese. Mover objetos sem tocá-los, mover objetos à distância. Alguém, após a abdução ou contato, ganhou essa característica, esse presente? Alguém gostaria Eu tenho de falar? inconsciente. O meu é inconsciente. Como assim? Quando eu tô às vezes olho as coisas pulam, mas eu não sei como acontece. Aconteceu semana passada, era 2 da manhã, estava lavando a louça na pia, eu olhei para a esponja e ela pulou para fora da pia. Então, eu não sei se é alguém que passou, o espírito que passou e jogou. Isso acontece com açucareiro, coisa pesada também, mas foi muito engraçado. Eu olho assim, as coisas caem, mas eu não sei como acontece. Agora, em 2005, lá em começou a câmara de poltergeist, lá em casa abria chuveiro, torneira, queimava tudo. E aí ele falou para mim que essa energia às vezes é sua. Essa energia de telecinese, mexer objeto, é sua. Você fabrica com as suas próprias ondas cerebrais. Então, isso também me deu uma tranquilidade muito grande. Não sei como funciona. Se sou eu que faço com que pula no chão os objetos, eu não sei. Eu só sei que eu estava lá na pia. Aconteceu, acho que foi quinta-feira passada. Eu olhei para o lado assim, a esponja pulou de cima da pia e caiu no chão. Ontem foi uma bandeja. A senhora sim, Mas eu não tenho. Pode praticar e melhorar isso aqui, né? Acho que o Nilton quer falar alguma coisa, Nilton? Sim, seu João, isso também acontece comigo aqui em casa, a minha esposa também. Ela já relatou isso aí, mas eu nunca associei isso sendo um dom nosso, entendeu? Eu associei isso daí sendo uma coisa paranormal, né? Porque às vezes acontecem as abduções, pode ser isso aconteça, esses fenômenos, né? Paranormais, mas nunca associei isso aí sendo um dom ou sendo que eu ou a minha esposa fez aquilo, entendeu? Acho que a senhora Karinka, a senhora Cristiane também gostaria de falar? Cristiane? Seu João, só serve para coisa mover ou se pode quebrar a coisa? Quebrar? Pode, tanto mover quanto quebrar. Porque quebrar pode ser que dá uma pancada naquela coisa e é também alguma coisa ligada à telecinese, né? Vamos dizer que uma pessoa vai mover alguma coisa, mas não consegue direito, acaba quebrando. Então, o que eu gostaria de pensar sobre telecinese é isso. E as pessoas, às vezes, têm a telecinese, mas não se apercebem e não a desenvolvem. De vez em quando eu tento, alguma coisinha na mesa, eu tento bater com a mão para ver se mexe. Ainda não consegui, mas eu tento.
Então, porque não, quando eu era adolescente, eu não tinha nem ainda, além de memória desses contatos aí, nem tinha ainda, né, assim como é hoje, né? Mas eu consegui quebrar naquela época era fita cassete, acho que eu comentei, né? Que eu quebrei uma fita cassete dentro do aparelho, porque fiquei nervosa e apontei e eu tinha uma pulseira, a pulseira estourou e a fita enrolou toda e na hora que foi tirar, quebrou tudo, estava toda. Mas foi num acesso de raiva, né? Acesso assim que eu É. estava sentimento, algum tipo de sentimento, né? Então aquilo foi. Eu nem também não associei, né, também, mas eu nunca mais assim aconteceu, né? Que eu lembre agora, assim. Alguém mais gostaria de falar? Senhora Kalinka, senhora Adriana? Sobre a telecinese, seu João? É sobre a telecinese. Em especial. Deixa a Kalinka falar. Kalinka? Não, a única experiência que eu tenho, assim, telecinese, sim, tudo que me envolta de eletricidade, dependendo do momento, queima. Computador, pipa, desliga, o tempo inteiro. Até no trabalho. Muitas vezes, é problema no computador. Não, aí eu sei que é comigo, eu tenho que sair de perto. Isso acontece muito no trabalho. Aí tem que sair de perto, aí eu volto, consigo. Mas o tempo inteiro o computador dá pau. Entendi. Então, eu não sei se isso tem muito a ver, mas Eu acho que tem. tudo elétrico. Eu acho que esses efeitos não estão muito ligados tanto à telecinese, esse mover objetos, mas à parte de energia da pessoa. Eu, por exemplo, tinha um técnico na minha empresa, e era jovem ainda, né? E eu botei para consertar, ensinei a consertar os computadores, ele botou a mão numa placa-mãe do computador, pá, queimou. Falei, pronto. Aí eu tinha um computador meu, ele botou a mão na placa-mãe, pá, queimou a placa-mãe. Ele queimou duas placas, uma minha e uma do cliente, e 3 equipamentos dele. Uma vez ele estava muito nervoso em casa, com problemas familiares, né? Ele pegou o celular e fez assim, o celular queimou todinho, nunca mais conseguiu usar o celular. Sim. Acho que é uma isso mesmo. Uma energia que a pessoa tem que aplica naquela... Gera. Sim. Eu estava com raiva um dia, cheguei na cozinha, a lâmpada do teto explodiu. Aí eu passo na frente do rádio, ele toca a estação, ele muda a estação, ele fala comigo. E antigamente, né, os nossos irmãos, eles tentavam falar comigo através do rádio. Então eu parei de ouvir o rádio, eu não aguentava mais. Mandei no grupo para vocês, tem vários daquilo lá. Mas, quando você tá com raiva, é a pior energia, queima tudo mesmo. E eu sinto choque, tudo que é lugar, até com chinelo. De manhã na cozinha, bota a mão, o fogo fica dando choque do chinelo. E aí eles me falaram o seguinte, viu, Kalinka? Vale para ele quem tem essa quantidade de energia. Eles disseram que eu vim diferente, que eu tenho muitos íons no meu corpo, íons carregados. Por isso que eu estou tanto choque. E geralmente pessoas que têm essa condição são pessoas médium de cura, porque elas curam através da eletricidade, e de vez em quando tem que andar descalço no chão, porque um dia desse eu fui dormir, botei uma canga sintética em cima de mim, quando eu acordei, estava aqueles foguinhos assim, quando eu fui tirando a canga, você sabe quando você passa a mão que é estática, você vai instalando? Sim. Então, eu devia ter filmado. Você passa a mão na canga assim, ia fazendo um risco de foguinho, de eletricidade. Então, é você mesmo que produz, tem que andar descalço na terra, grama, abraça a árvore para descarregar. É necessário se aterrar. Isso. Muito importante. Às vezes eu recomendo a pessoa... Mas é essa que a gente quer. Às vezes eu recomendo quando a pessoa está com essa situação, pega uma torneira, né? Mexe na torneira, porque aí descarrega, ou na parede, alguma parte metálica. Isso. E a pessoa descarrega a energia. Ok. Mais algum comentário? Mas foi... Seu João, acho que foi isso que aconteceu com o negócio aqui do aparelho que aconteceu comigo. Pode ser também a energia do reiki, lógico, né? Sim. Mas alguma condutora, né? Tipo um fio terra, né? Alguma coisa que conduz, né? Exato. Condutora, O reiki... Pode falar, senhora Adriana, por favor, pode falar. Estava falando, eu ia fazer um comentário no início, logo que ela entrou, o reiki é tão forte que se eu estiver num hospital sendo operado,
você não pode enviar o reiki no momento que ele está operado. E você também não pode enviar para pessoas que estão com o osso quebrado sem encanar, sem botar o gesso, senão você pode enviar a energia tão forte que você pode danificar ainda mais. Tem que Tá. tomar cuidado, porque ele interfere em instrumentos. Se a pessoa estiver fazendo tipo uma cirurgia e você enviar, chega aquela carga lá e pode interferir na cirurgia. Isso é muito sério. Nos Tá. médicos, né? Não pode, né, mandar nada de. Isso não Não, pode. não pode estar em cirurgia, não, ou é antes ou depois. E a senhora Célia, o esposo, algum comentário? Pode ter. Não? Ok. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou posso passar para o próximo tema? Pode passar, João. Pode passar. Pode? Pode passar. Então, o próximo tema é bastante interessante, já foi muito falado hoje. Viagem astral. Alguém teve aflorada viagem astral ou saída do corpo após uma abdução ou contato? Por favor, senhor Newton. Senhor Newton, pois. E João, se eu pegar para falar agora, eu não vou deixar o pessoal falar. Mas eu Dá uma vou tentar pincelada. vou tentar me conter aqui, me conter. Tá. Sim, João, isso aflorou muito as abduções que eu tive. Eu consigo sair consciente e trazer para o físico as informações que eu vivo lá do outro lado, na quarta dimensão. Lá, quando eu saio, João, eu vou em templos, eu vou em colônias, eu me encontro com pessoas, com seres, eu vou a determinados locais. É assim, João, lá do outro lado, a gente tem tudo que a gente tem aqui, mas de uma forma meia não tão clara que nem aqui, entendeu? Assim, colorida. Assim, eu vejo, pelo menos assim, o que eu vejo. Eu vou muito nos umbrais, eu vou muito nos umbrais. Eu já fiz um resgate e um casal veio até mim para fazer um resgate de uma pessoa no umbral, porque, detalhe, pessoal, reptiliano e draconiano, eles têm livre acesso aos umbrais, viu? Eles têm livre acesso aos umbrais. Quero ver energia. Quando eu entro no umbral, não tem ser nenhum que chega perto de mim. Não tem ser nenhum. Ou obsessor, né? Que eu vi vários. Esse umbral mesmo, eu fui resgatar uma pessoa e um casal me pediu ajuda minha. Eu entrei. Vou descrever para vocês. É uma dimensão dentro da outra dimensão. Foi assim, eu vi. Eu estava na quarta dimensão e tinha como fosse uma espécie de um portal gigante que levava para outra dimensão, era um umbral. Eu estava na quarta e eu passei por esse portal, esse casal que entrou nesse umbral. E eu comecei a andar pelo esse umbral. E esse casal junto comigo. Nesse momento, eu andei com o meu mentor estava comigo mentalmente, e eu fui andando. Quando eu fui andando nesse local, pessoal, eu vi várias pessoas, vários tipos de orgias, de todo tipo que você pode imaginar. Eu não posso falar aqui, mas vocês já têm uma certa noção. Orgias de 3, 4, 5 pessoas, 10 pessoas ao mesmo tempo, tudo orgias. Nossa. E eu vi um local à minha esquerda, eu fui caminhando, um local bem, bem sinistro. Eu vi umas pessoas de cabeça baixa, desse jeito assim, bem, uma energia péssima mesmo, e eu perguntei pro meu mentor o que eram aquelas pessoas. Ele falou, eram suicidas, pessoas suicidas, que estavam naquele local, isoladas ali. Eles estavam isolados. E eu fui andando. Nesse momento apareceu um homem alto de 1,90 m, usando calça preta de couro e um chicote na mão e uma barba grande, parecendo aqueles caras de motoclube. Magrelo, magro, alto, quase 2 metros de altura. Ele chegou perto da gente com tudo. Ele veio para cima da gente com tudo, quando tava eu e esse casal. Quando eu olhei para ele, ele olhou para mim. Eu não sei como eu soltei uma espécie de um rugido, um rosnado, que estrondou na hora ali dentro. E ele recuou. Na hora ele recuou. Ele ficou parado, só observando a gente à distância. E a gente começou a ir nesse umbral, nesse local, procurando essa determinada pessoa. E eu fui procurando.
procurando, a gente foi andando, e eu fui observando esse local. Muito sinistro, pessoas, orgias, pessoas suicidas, tinha tudo nesse local. E para finalizar aqui, né, um resumo breve, eu consigo ir até qualquer pessoa, qualquer um de vocês aí que tem facilidade de sair e ter lucidez, eu consigo marcar encontro com vocês no umbral. Beleza? No umbral não, tipo no astral. Não no umbral, no astral. Mas no umbral, se vocês quiserem, eu também posso levar vocês. Porque eu vivo direto no umbral. Vários umbrais. Eu encontro pessoas lá também. Eu consigo marcar encontro com pessoas. Quem tiver facilidade, lucidez, não precisa falar endereço nem nada. Parece que eu tenho, assim, não Conexão mental. exclusividade minha. Eu consigo ir até a pessoa, como fosse um GPS energético, independente da pessoa onde ela mora. Eu consigo ir no astral até a pessoa. E nessa daí eu já encontrei no astral Wagner Borges, Carol Capel, aquela Cheyenne Grazi, você já deve saber, algum de vocês já deve conhecer. Também já encontrei no astral Adri e também Itaí. Já encontrei eu fui até a casa da Mara também, a casa da Mara, a Deisiane também, Deisiane, amiga nossa, a do Carmo também, já fui até a casa dela, de várias pessoas. Eu consigo ir, e se a pessoa tiver facilidade de sair, eu consigo manter esse contato com ela no plano astral. Ok. João, fica à vontade. Senhora Cristiane. Sim, seu João. Então, da saída astral, assim, eu tive aquele puxão do ser que ele me tirou do corpo, né? E eu me vi transparente, achei aquilo incrível. Foi a primeira sensação lúcida, né? Lúcida, de ver como que a gente é fora do corpo, né? E ver o ambiente todo, né? Só que eu vi todo escuro, só ele iluminado do meu lado. Essa vez que eu fui para um também, que eu vi como se fosse uma estação de trem bem velha e antiga, né? E suja, 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 suja. E aquela fila de pessoas que estavam todas encostadas na parede, do jeito que o Newton falou, assim, de cabeça baixa, pareciam zumbis. Eles ficam que nem zumbis, né? Então, com todos assim, um atrás do outro. E aquilo me marcou muito. Falei, meu Deus, o que esse povo está fazendo um atrás do outro nesse lugar, né? Isso me marcou demais. Então, essa saída, quando entrei na nave também, que eu entrei, mas eu não sabia que eu estava em corpo astral, né? E eu entrei naquela nave, vi esse ser que eu falei de cabelo grisalho, que eu subi, vi a nave toda de pedra, porque estava tudo camuflado, né? Também foi uma outra situação. E a primeira vez que eu saí no astral foi quando eu conheci meu neto, que está aqui, nasceu há 8 meses, mas ele estava no aniversário de 5 anos. Eu me vi flutuando, eu entrei naquela casa, flutuei, entrei naquela festa de aniversário, vi todos ali, inclusive me vi atrás da mesa, e o neto já com 5 anos, já no aniversário de 5 anos dele, um menino loirinho, do cabelo, né, assim, de franjinha, ainda eu falei, nossa, né? Eu senti aquela família minha, eu falei, essa família é minha, esse é meu filho, ainda pensei. Eu sentia como se fosse meu. E no final, depois de tantos anos, isso aí já faz mais de 15 anos atrás, eu tive essa visão, saí do meu corpo e vi essa situação toda, né? E eu falo, já tive essas experiências. Agora, eu estava vendo uma coisa também que eu queria comentar a respeito disso, porque, assim, a Tesla disse que tem um aparelho de GPS novo que tem nos carros, e eu vi um vídeo essa semana. Os caras entraram num cemitério com o aparelho, diz que é um aparelho aí de última geração, estava no carro, e conseguiu detectar os espíritos dentro do cemitério. Então, aparecia no visor do carro, assim, os espíritos andando, a sombra dos espíritos andando no cemitério. E os dois que estavam no carro, que tem, aí apareceu um, apareceu dois, só a silhueta, né? E aí, pensando, né, que essas pessoas que ficam rondando no cemitério, que nem a máquina pegou, né?
são pessoas que eu acho que não têm consciência. Por isso que eu acho que os seres querem que a gente tenha consciência da saída astral, sair lúcido, justamente para a gente saber o que fazer depois da morte, porque muita gente fica ou andando no cemitério que nem zumbi, acredito eu, ainda conseguiu, acho que, sair do corpo e teve esse, né, eles começam a ter marcha e andar aleatoriamente ali, porque ficam naquele espaço, né? Eu acho que não tem consciência de como sair. Às vezes tem uns que não saem do corpo, ficam lá dentro do corpo, o espírito, não tem essa consciência de levantar, abrir o olho e ter a certeza que podem sair. Aí, tanto que vem o resgate, como tem, né, os trabalhadores de são vocês, que tem o resgate que vem justamente porque os anjos não conseguem chegar até aquele pedaço onde está, porque isso é muito denso, né? Não conseguem chegar até. Então, o resgate ele pega e leva até onde estão os anjos ou até onde tem o de luz, né? Então, é incrível essa cena das almas andando e me veio esse pensamento. Não sei o que vocês acham disso, quiserem comentar, gente, porque eu achei isso incrível. A senhora Kalinka quer falar algo. Olha, eu lembro que quando eu frequentava a Federação Espírita do Estado de São Paulo, estudava, fiz até o Educação do Expositor lá, só que foi um ponto que eu tentei várias vezes e não consegui desistir. O que acontece? Os livros que eu estudei muito livro que eu li naquelas bibliotecas, fala exatamente o que o Newton falou. Assim, eu acho que tem sim, tem várias dimensões, mas isso é estado da frequência do pensamento. Isso, É o da estado consciência. do pensamento. Eu, por exemplo, o máximo que eu chego para esses lugares é quando às vezes eu sou puxada e vejo que eu estou num hospital, no centro espírita, e estou fazendo resgate ou exorcismo, orações, alguma coisa. Mas parece os livros que eu li. E toda vez que eu deito na cama, que eu durmo, que eu estou fechando o olho, que eu estou caindo de sono, eu peço orientação e peço sempre para me levar para uma escola espiritual. Porque isso aí, sinto muito em falar, eu não sou evoluída para chegar nesse ponto que vocês vão. E principalmente o Nilton falou, você que tem essas experiências. Quem tem essas experiências são espíritos evoluídos aqui na Terra, porque se fosse eu trazia tudo para casa. Se eu acordo de manhã com isso, eu puxo, porque eu não tenho... Eu tenho sensibilidade mediúnica, então eu acabo atraindo. Então, mesmo que a gente tem que lutar o estado da nossa consciência, mas olha, precisa ser muito equilibrado para saber separar, ser lúcido, para separar a realidade com a espiritualidade e ao mesmo tempo com isso que o Newton relatou. Porque isso aí eu vou ter milhões de encarnação para chegar a esse patamar. Porque realmente Memórias de um Suicida fala sobre isso. Os livros do... que tem muito livro do Chico que fala isso, se você quiser ler. Livros do Divaldo fala sobre isso. Não adianta que eu só vou lembrar aos poucos. E, parece que realmente, ele falando, parece que eu estou lá, e eu não posso, porque é estado de espírito, é estado mental para onde você vai. É isso mesmo. É isso mesmo, diz que é assim mesmo. E quando ele falou aí da outra frequência lá, isso já me incomoda, não gosto de saber. Então, assim, depende de cada um da gente, no momento, e porque a gente acaba atraindo. Por isso que Jesus já falava, né? Vigiai e orai para não cair. Porque mesmo sendo contatado, abduzido, que seja que for, a gente, querendo ou não, acaba trazendo alguma coisa. Então, a gente tem que sempre estar em vigilância, com pensamento, oração, porque, olha, esse patamar de vocês, falta muita escada para eu chegar. Eu ainda não estou. É devagar e sempre, mas vocês estão, assim, bem mais para frente do que eu. E essas conversas estão me ajudando bastante, está me abrindo bastante minha cabeça. Vocês Isso é estão de muito bom. parabéns.
Isso é muito bom. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? A senhora Adriana? Adriana, por favor, pode falar. Seu João, bom, deixa eu comentar. Eu tenho vários episódios na minha vida. Eu já fui para cima da casa da minha irmã, vi tudo que estava acontecendo. No outro dia eu telefonei para ela e falei: Ó, eu estive aí do lado do seu quintal, tá cheio de cabrito. Eu tive um sonho. Ela disse: Não, não é sonho, não, é realidade. Eu me vi em cima da casa da minha irmã, via lá, via tudo direitinho. Só que eu não me vejo, não. É só a minha consciência que vai. Eu nunca me vi fora do corpo, nunca, e nem quero, porque acho que vai ser muito estranho. Mas acontece vários episódios comigo. Eu tenho visão remota e teve um episódio que o meu filho estava em São Paulo e ele estava preocupado. Eu fui até lá, eu apaguei aqui em casa e eu fui. E aí eu vi até a roupa que ele estava usando, ainda comentei de noite, ele realmente estava usando a roupa, eu fui. E teve um dia que eu sentei e falei: Vou para casa do meu pai. Aí eu fui, eu estava acordada. Então eu sentei aqui, fui para a cozinha do meu pai, saí da porta da cozinha, rodei o quintal todo, ele não estava em casa. Então eu acho que isso daí é uma projeção de consciência, e não é só dormindo que você sai. Acontecem umas coisas muito loucas comigo. No dia 19 de fevereiro, antes de estourar a guerra da Rússia, eu tive um episódio, eu estava me preparando para sair, era 1 hora da tarde, e eu comecei a passar mal, falei com meu marido: Não, eu não posso sair. Eu deitei nessa cama aqui, e eu vi um camarada general articulando a entrada lá, e com o mapa de Kiev, tudinho, todo o movimento dele. Aí o camarada lá disse que não ia ter guerra. Quando foi no dia 22, eles invadiram lá o outro país lá. Então, eu tenho essas coisas, assim, eu não ligo muito para isso, não. Quanto ao resgate no astral, já me vi, sim, voando por cima. Eu fui fazer um resgate com o meu amigo lá de Orion. A gente foi voando, eu conheci um país de cima. Eu cheguei na Inglaterra, no lugar onde a gente foi resgatar um aluno que estava, tipo, numa escola que era tipo uma seita. E aí, nesse dia, eu estava totalmente consciente, mas não é sempre que eu estou consciente. Agora, acontece. Só que, assim, não é que eu não dê importância para isso. Eu acho que se algum dia eu me ver saindo do corpo, ver o meu corpo deitado, vai ser uma sensação muito esquisita. Mas eu saio e vou para os lugares, inclusive acordada. Eu contei o episódio também no grupo que aconteceu comigo. Eu acordei numa manhã, fechei o olho e eu fui lá para a Holanda. Comecei a ver um monte de coisa, eu falei com meu marido: eu tô num lugar assim, cheio de pé de lavanda. Eu fechava o olho, eu ia para lá, abria o olho e estava aqui. Então depende muito de cada consciência, de como você como, sei lá, a frequência que você acessa. Então, assim, essa questão de viagem astral, sair de casa do vizinho, tem gente aí que vê o vizinho usando, vê a mulher que está tomando banho. Não, eu não sou fofoqueiro do astral, meu negócio é papo, eu tenho que fazer resgate muito rápido, e eu também não quero me ver saindo, não. Eu tenho gente que eu conheço, fala: Maria, do não quer não. Já sair às vezes consciente, mas não é raro. Ok, o senhor Tem que Nilton ser quer muito falar, né? evoluído. O interessante, João, que em uma projeção astral eu fui até a casa da Adriana, viu? É? Eu fui até a casa da Adriana. Eu cheguei a observar ela e eu fui barrado por um ser que protege ela. Eu fui barrado quando eu cheguei lá. Eu até contei para ela, descrevi, e ela falou desse ser. Ela já tinha visto esse ser outras vezes. E também, pessoal, eu adoro compartilhar. Eu estou muito evoluído no plano astral. Parabéns. Eu estou muito evoluído, e no plano astral, João, geralmente eu saio como? Esse corpo aqui, a diferença são os olhos. 2, 3 vezes maior, com fenda negra e amarelo. Chega a brilhar no escuro. E também, o detalhe também, eu percebi, eu consigo mudar de forma. Parece eu estou evoluindo bastante no plano astral. Tanto como lustro, né? E eu consigo mudar de forma. Eu lembro, a última forma eu saí, que eu encontrei tive encontro uma pessoa, um ser, eu tinha a forma de um garoto de 18, 19 anos, magro,
um jovem de 18 anos, moreno claro, e ele usava aqueles gorrinhos assim, tipo aqueles gorros de... tipo aqueles gorros o pessoal da África usa. Da África usa. Eu percebi, eu consigo mudar de forma e mudar tipo a aparência lá. Eu percebi. Gradativamente eu tô percebendo, eu tô evoluindo muito lá do outro lado lá. Sem falar nas colônias também, viu, pessoal? Lá eu já fui colônias de só reptilianos e estão reencarnados aqui e vão para lá. Então, é que nem eu. Origem, né, reptiliana, que vão para essas colônias e tem de outros seres também, não só de reptilianos, mas de outros seres. Já fui em templos e lá do outro lado, pessoal, a gente... Ó, o que você espera de um Draco de 10 metros? O que você espera dele? Força bruta, né? É o que eu levo lá do outro lado, João, lá pro plano astral. Essa força bruta de um Draco de 10 metros é o que eu levo lá pro outro lado. A minha esposa também. É a sua frequência. Exatamente. Lá eu consigo levar força bruta, velocidade, tanto, e a gente pode projetar a roupa a gente quiser lá. A minha esposa, ela sai com sobretudo negro, ela tem, um sobretudo preto, ela gosta, eu vejo ela no plano astral, e os olhos da minha esposa é negros, são os olhos negros. Ela é bem sinistra lá do outro lado. Ok. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? O seu João e a galera aí da live, eu acho que cada um tem uma missão. Eu vou falar para vocês, nunca fui para o umbral. Meus resgates são de pessoas comuns, onde sofreram um acidente. E eu já fiz resgates coletivos, por exemplo, em Tikrit, uma série de pessoas que tinham morrido na guerra do Iraque, explodido lá por Saddam Hussein. Então, no umbral eu nunca fui, nunca. Não me lembro de ter ido. E nesse dia eu estava também consciente, eu estava lá, e aí você chega, você vai vendo o ambiente, e aí você vê que é resgate, e acontece assim. E o que a Cristiane estava falando é verdade, tem pessoas que morrem e não saem do lugar em que morreu. Muitas vezes a gente vai lá resgatar e eles estão deformados. Existe uma história de um homem que ele era muito rico e fizeram uma estátua para ele. Ele ficou 100 anos lá do lado da estátua. O espírito dele ficou lá e tiveram que resgatar. E ele o espírito já estava em frangalhos. Mas tem muitos espíritos que gostam de ficar e ficam porque quer. E por isso que eles sugam a energia dos outros. Por que você acha que no cemitério? Porque as pessoas que acabam de morrer, que não têm consciência, elas servem de alimento para esses espíritos que estão por lá e às vezes ficam por lá mesmo. Então, o mundo espiritual é bem democrático, será bem na minha visão, né? Que eu também não sou expert e estou muito além do que o Newton falou. Eu sou uma simples comedora de arroz com feijão, mas a gente tem essas missões e acho que cada um tem uma e cada um vem numa frequência. E detalhe, né, Dri? Lembra, a gente comprou uma briga, um C do umbral, aí a minha esposa lembrou de tudo, eu também lembrei de algumas partes. Acordei Lembra? marcada com sangue. Acordei marcada no braço com sangue no travesseiro. Ô João, eu posso contar, João, essa experiência? Pode. Tinha uma pessoa, não vou citar o nome, né? E a gente tinha um grupo no WhatsApp e estava sendo atormentada por esse ser. Esse ser do umbral, ela falou, chamava como o bicho do poder dela. Era um lobo negro, dos olhos vermelhos. E a Dri passou um reiki, não foi, Dri? Foi, ela me pediu um reiki no privado no dia 26 de dezembro. Isso, aí esse ser, essa entidade do umbral, chegou até a Dri pelo reiki, né, pela energia, ela mandou para essa pessoa. Aí eu tive um contato no plano astral Adri. Nesse contato, eu estava indo até a Adriana, indo até ela para fazer o contato com ela. No meio do caminho, essa coisa me interceptou. Eu vi uma mulher mais ou menos de 1,80 m, cabelo curtinho, 1,80 m, seios pequenos, ela estava nua. Ela parou na minha frente, eu olhei para ela, aí ela fez um giro de 360 em minha volta. Quando ela deu esse giro, ela se transformou no lobo negro, enorme, e tentou me atacar. Nessa hora, eu dei um salto para cima. Eu consegui me esquivar.
E a Adriana, de longe, ela falava no plano astral, corre, não sei o que vai te atacar, ela me falando, né, se eu conseguisse esquivar. Beleza? Quando eu dei aquela esquivada, ela começou a rodear como fosse um lobo. Era um lobo negro, e se manifestou assim, tipo, a aparência e os olhos vermelhos. Ela começou a me rodear e dando aqueles uivo. Aí depois eu voltei pro corpo. Aí eu voltei pro corpo e falei pra Adri. Falei, nossa, Adri, você tem um aliado, um protetor, que é um lobo negro. Foi. Aí a Adri falou, não, isso daí foi que uma pessoa começou a falar lá, tal. Aí a gente simulou uma coisa a outra. Aí essa coisa começou a obsediar a Adri. Ela começou a obsediar a Adri. Aí nessa daí, eu e a Adri combinamos, olha só, João, a capacidade a gente tem, a lucidez a gente tem, a gente combinamos em tentar confrontar essa coisa que estava obsediando a Adri. Eu saí no plano astral, a Adri também saiu, e a gente foi até o covil dessa coisa, era no umbral. Até o covil dessa coisa. E detalhe, João, a minha esposa veio atrás também. Minha esposa tem essa capacidade também de projeção muito forte. Ela veio atrás da gente. E nesse momento a gente começou a confrontar essa coisa. Essa coisa atacava a minha esposa, mas o mentor dela criava um campo de força em volta da minha esposa. Essa coisa tentava me atacar e a Adriana, quando essa coisa atacava a minha esposa, a Adriana falava, vem pra cima de mim, vem me atacar, deixa ela, não sei o quê. E a Adriana, o que eu consigo lembrar, minha esposa lembra mais, ela empunhava alguma coisa, Adriana. E a Adriana confirmou para mim, ela tem, do outro lado, no plano astral, ela tem uma armadura e uma espada. E eu lembro, ela empunhava alguma coisa. Incrível, João, a nossa capacidade de se deslocar no umbral. A gente foi até o covil desse ser, dessa entidade, foi no umbral. E minha esposa, que lembrou mais, né? Lembrou muito mais, relatou tudo do começo ao fim. Incrível, Eu acordei João. com marca de sangue, ô Newton. Newton, nessa batalha, no dia que eu fui dormir, que a gente falou, vamos chamar pro pau, vamos, acho que foi numa quinta-feira. Eu voltei, eu acordei com 2 marcas no meu corpo, 2 rasgos e o travesseiro de sangue. Exatamente, Voltei João, com incrível. E outro detalhe também, a mesma mulher que eu vi, cabelo curto, seios bem pequenininho, a Adri também me relatou, também não foi, vi. Adri? A mesma. Assim que eu fechei o olho e comecei a enviar o rei, que ela apareceu e começou a me assediar. Aí eu abri o olho e falei, pode parar, cai fora. Só que aí, como a gente estava ajudando a outra pessoa, o que turbava a gente, que essa coisa turbava a família dela também, não era protetor coisa nenhuma. Era realmente uma criatura horrorosa. E eu e o Newton acabamos partindo para cima da Arlete também. Eu acho que foi uma coisa incrível, é surreal, mas aconteceu. E uma hora dessa eu vou botar lá no grupo os 2 cortes que eu amanheci no corpo. E uma certa vez eu amanheci com um negócio do punho e um negócio aqui nesse braço que eu tenho e aqui também. Eu acordo com as marcas da roupa que eu uso, da armadura que eu uso no astral, no umbral, para atacar essas criaturas, para me defender também. Nossa, mas é muito interessante, João, incrível, viu? É inacreditável, né? Parece, pode me internar no hospício. Exatamente, João, é incrível. Uma das coisas que eu acho, a senhora Cristiane, por favor, vai falar. Posso fazer uma pergunta para o Nilton e para a Adriana, né? Assim, no caso de se defender, né? E vocês resolveram a situação, esse ser? Sim, né? Pode concluir, Nilton. Sim, nessa parte, na parte da Adriana, sim, porque essa entidade do umbral, ela estava obsediando a Adriana. Aí a Adriana falou, vamos, Nilton, vamos. Aí na mesma noite, a gente saiu do corpo, no plano astral, e fomos até o umbral confrontar esse ser. E lá a gente travou uma batalha com esse ser. Mas a pessoa que esse ser estava obsediando, ela não aguentou a barra e acabou cedendo, né, Dri? Ela saiu do fora. grupo. Não falou mais com a gente.
não aguentou a barra porque esse ser começou a pegar pesado com ela, porque ela pediu a nossa ajuda, né, Dri? Ajuda. Foi. E não teve, a gente teve o que fazer, ela teve a escolha da vida dela, ela acabou saindo, né? Entendi. Mas a gente fez o que a gente pôde. Mas até então, ela achava que aquela criatura era a proteção dela, né? Exatamente, ela falou, era o animal do Aí poder dela. quando a gente foi tentar, aquilo se conectou através do reiki, você também, e aí eu acho que ela não é que ela gostava, mas ela já estava acostumada com aquilo. Que aquilo se manifestava, aparecia no céu, aparecia um monte de coisa. E ela não quis saber, não, ela caiu fora do grupo, nunca mais deu as caras. Então, tem pessoas que gostam dessas energias, se sente bem. E foi brabo, o negócio foi bem brabo. Foi uma batalha mesmo. Foi, eu acordei com o meu braço com 2 cortes e sangue. Tem gente que vai... Eu admiro muito as pessoas que fazem resgate espiritual, admiro mesmo. Conheço pessoas que fazem isso, inclusive quando vão a alguns lugares mais complicados, eles usam escafandro, uma proteção que eles põem para se protegerem. Então, admiro muito esse tipo de trabalho. Agora, com relação à viagem astral, eu queria recomendar às pessoas que estão assistindo agora que quando a pessoa começar a se desdobrar, que tenha um equilíbrio emocional muito bom, muito forte, muito equilibrado. Por quê? Eu vou fazer uma brincadeira apenas para ilustrar isso, né? Vamos dizer que ela sai do corpo e vai a algum lugar e vê o pai dela traindo a mãe dela. O que ela vai fazer? Ela vai chegar para a mãe e vai falar? É o que a senhora falou, não pode fazer fofoca, tem que deixar as coisas fluírem e tem que dizer, olha, pai, eu ouvi um negócio assim, aconteceu uma pessoa que fez isso, que coisa feia. Não vai dizer que ela viu o pai, mas vai começar a contornar os problemas. Vamos ver um outro exemplo. Ela vai lá na casa do chefe dessa pessoa, e vê lá uma lista de dispensados, e vê que o nome dela está lá. Não adianta ela chegar no dia seguinte e brigar com o chefe. Faz parte das coisas. Então, o que eu recomendo é um equilíbrio emocional muito bom, antes de conseguir começar a se desdobrar. Tanto desdobrar conscientemente, porque em sonho ou inconscientemente, a pessoa não tem jeito. Não vai adquirir o equilíbrio pelas suas saídas. É o que eu recomendo, tá? Com relação ao comentário do cemitério, né, que as pessoas ficam vagando lá, eu fiz um experimento científico no cemitério, ele veio aquela maquininha do detector de espíritos, né? Só que antes de ir até lá, minha filha recomendou, olha, nunca vá com cara aberta. Primeiro, peça permissão para os mentores, os administradores do cemitério, para que você possa ir lá e conversar com eles. Você não pode dar errado. E eu fiz exatamente isso. Eu fiz uma oração antes de entrar na porta do cemitério, pedi permissão aos mentores lá. Eu já havia pedido em casa a permissão, né? E fui lá para constatar novamente. Então, dentro dos cemitérios, há uma hierarquia. Eu não digo que é uma hierarquia que um manda mais do que o outro, não. É uma hierarquia em que espíritos mais evoluídos e outros espíritos ajudam os que estão lá, porque eles precisam de muita ajuda. Então, lá dentro do próprio cemitério, já é feito um resgate. Tá? E eu, quando fui lá, fiz o experimento, eu gravei várias ocorrências, né? Aí, quando eu saí do cemitério, fiz uma oração, pedi licença para sair e saí. Só que o brigadinho não parava de funcionar. Eu falei, tá bom, né? Eu vou gravar isso aqui. Quando eu falei que eu ia gravar, pronto, desapareceu. Fora do cemitério, não piscou mais aquilo lá. Então, eu acredito que os mentores, os administradores daquele ambiente, o chamado cemitério é esquisito, mas aquele ambiente onde as pessoas estão desencarnadas, deve ter dito para alguém, pessoal, para aí, já foi embora. Então, acontece isso, tá? Como exemplo de viagem astral, pode falar, senhora Adriana, por favor. Seu João, vou falar uma coisa muito séria para o senhor. Eu nunca passei mal em cemitério, não. Eu passo mal em igreja. Já paralisei dentro de igreja. Em igreja? Igreja. Aconteceu comigo um episódio ali em navê, não sei o que da nave, que o meu marido teve que me arrastar de dentro. Meus pés grudaram no chão.
No cemitério eu nunca senti nada. Pelo contrário, eu sempre senti uma paz. Às vezes você vê alguma coisa e outra, tem os orbes lá em cima que você tira fotografia. Sempre tinha os orbes de luz em cima do cemitério. Agora, a igreja tem alguns lugares que eu não posso entrar. A energia é muito ruim. Ah, uma passagem que ocorreu também por aí no cemitério, e foi no enterro de uma senhora muito querida aqui, né? Da minha esposa também. Chegou lá, eu conversei, fiz uma oração para ela, etc e tal. Quando eu estava saindo com a minha esposa do cemitério, veio uma voz na minha cabeça: logo, logo você vai estar aqui. Ah, Eu falei: não, senhora, pode ser que eu voltar, mas não aqui, porque é muito longe de casa. Eu vou estar lá perto de casa. Aí uma outra voz apareceu: para com isso, não fala esses tipos de coisas. Então, olha algumas isso. coisas que acontecem, né? Outra coisa que foi Sim. interessante foi com relação à minha esposa. A minha esposa foi visitar a minha filha, ela está aqui do lado, no quarto, não sei se ela vai querer falar alguma coisa. Ela foi lá no México, ela teve lá alguma situação e ficou brava, né? Ela veio de noite me visitar, lá pelas 3:30 da manhã. Eu não sabia que era ela. Quando eu acordei nesse horário, eu vi um corpo na minha cama. Eu não sabia quem era, eu fui empurrando, 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 até que o corpo caiu no chão. Quando o corpo caiu no chão, ele levantou, era o rosto da minha esposa. No dia seguinte, eu liguei para ela para ver falar o que tinha acontecido. E ela falou que naquele horário que eu falei, ela caiu da cama. Então, olha só, ela veio em casa conversar comigo para pedir ajuda, eu não sabia que era, empurrei, joguei ela da cama, e ela caiu lá no México da cama. Que loucura! Então, são coisas interessantes. Agora, em desdobramento consciente, eu só consegui uma vez por 3 ou 4 segundos. Consciente. Eu estava fazendo um curso no IPC, de viagem astral, e durante um exercício que a professora fez, nós fazemos aqui. Eu saí do meu corpo e fui até o meu carro, onde estava no estacionamento. Eu sentei no banco e estava tirando minha chave no volante e falei: espera um pouquinho, deixa eu voltar, senão eu vou perder o exercício. Aí voltei no corpo e fiquei lá na aula. Então, conscientemente eu não consigo, mas inconscientemente, diversas vezes, em muitos lugares. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? A senhora Célia ainda não falou? Por favor. A Helena Petrovna Blavatsky fazia isso. Ela ficava lá na poltrona dela uma hora. E o Eurípides Barçanufo, ele se deslocava, ele fazia bilocação, ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente também tem essas capacidades, viu, Sr. João? Eu achei incrível. E eu vou contar uma outra. Sim. Bilocação. Porque o seu corpo não fica tão denso quanto esse, mas você consegue tocar. Isso acontece, que eu tenho vários sobre isso. Mas eu fui no cemitério uma vez e vi 2 espíritos sentados no muro conversando. E olha lá, é um enterro de crente. Isso é mais tranquilo, né? Eles batem papo, eles batiam papo de que ele estava sendo enterrado. E ela foi muito engraçada, ela contou isso pra gente no Centro Espírita lá de Ribeirão Preto. Então, eles ficam lá conversando, que nem o espírito fala, é gaiatice, né? Estáis zoiteiros. Bom, mais alguém gostaria de comentar alguma coisa a esse respeito? Acho que não, né? Bom, com isso eu coloquei mais 2 temas hoje, que foram telecinese e viagem astral. Na primeira reunião nós colocamos o tema telepatia e cura com as mãos. E tem mais alguns temas para uma próxima reunião. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, o senhor Newton, a senhora Kalinka, a senhora Cristiane, a Adriana e a Célia com seu esposo. Extremamente grato, tá bom? E que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Cada um, por favor, se despeça. Namastê. Obrigado. Tudo de bom, pessoal. Ok. Prazer. Deus abençoe a Tchau, todos tchau, e a pessoal. todas. Boa Até a noite. próxima Tchau, vez. tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Gratidão, João. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.